Então vamos lá, né? Os últimos dias aí eu li uma estudada no livro aí do Neil Hackman, né, Alcançando Excelência em Vendas. É um livro bem interessante, né? Um método, vem dos anos 80 esse método, que o autor fez uma pesquisa, então ele ouviu mais de 35 mil ligações telefônicas de profissionais experientes em vendas, e montou essa metodologia. Então, o que é o método, a metodologia Spin Selling, né? Como que ela surgiu? Então, é uma metodologia de vendas longas, usada por empresas que atuam no segmento B2B. Então, o pesquisador e autor Neil Hackman, ele ouviu essas mais de 35 mil ligações telefônicas e também visitas de comerciais, e ele constatou que algumas perguntas são essenciais para a condução de uma venda consultiva, né? Então, e por que é tão importante o spin selling, né? Então, é diferente das maneiras tradicionais, das vendas tradicionais. Essa metodologia coloca o cliente no centro da conversa, essa primeira conversa com os leads ou com os potenciais clientes. Então, garante uma maior qualidade nas argumentações, né, aumentando as chances de sucesso, né? Com o spin selling, é possível descobrir informações chaves dos prospects, né? Por exemplo, o que a gente faz no Bunch, né? Descobrir quem que é o decisor da compra, quais são os principais problemas, qual o orçamento disponível para resolver esses problemas, as principais dúvidas também sobre os produtos ou serviços, e também o que precisa, o que falta para fechar o negócio, né? Então, isso é praticamente o nosso famoso Bunch, né? Eu vou deixar esse slide aqui, o terceiro, eu estava pensando um pouquinho antes da apresentação, eu vou deixar essa pergunta por último, então eu vou pular esse slide, mas depois eu volto nele. Então, nessa metodologia, a gente tem 4 etapas, né? Que seria como se diz, esse acrônimo, né? Então, SPIN, ele coloca ali a situação, o problema, a implicação e a necessidade. Então, nessas etapas existem as perguntas, né? Então, a letra E seria perguntas de situação, né? Seria falar para o lead, para os nossos prospects, que tipo de software ou sistema vocês utilizam, quantas pessoas usam, quais são as principais queixas sobre ele, porque essas perguntas elas ajudam a entender o contexto atual do cliente, né? E tem como objetivo principal coletar informações relacionadas à solução que a gente está oferecendo para eles. Aí a gente tem também as perguntas de... Minha gatinha está aqui, calma. As perguntas de problema, né, que seria a letra B ali do SPIN. Então, essas perguntas para fazer o lead realmente pensar nos problemas que ele está enfrentando, né? Por exemplo, quais são as principais dificuldades que os usuários encontram na utilização desse software? O valor das licenças é alto? Pode me dizer quanto? Então, são perguntas que você tem que ir fazendo para o lead. A gente tem as perguntas de implicação, né, que seria como esse software tem impedido seu crescimento na empresa, qual é o tempo de improdutividade que gera na sua equipe. Essas perguntas de implicação fazem o lead focar nas consequências de não resolver esse problema que ele tem. Então, a gente bota o lead para pensar ali, se eu não resolver, o que vai acontecer se eu não resolver tal coisa? E por último, a letra N seria as perguntas de necessidade. Essas perguntas de necessidade, então, ao invés de mostrar como os nossos serviços e produtos podem ajudar ele a resolver esses problemas, essas perguntas de necessidade fazem o próprio lead chegar automaticamente nessa conclusão. Então, por exemplo, o que você faria com os tantos por cento de redução do valor gasto com as licenças que você tem hoje para pagar? Quais são os processos que você gostaria de automatizar para gerar mais produtividade para a sua equipe? Você percebe que com essa solução ele eliminaria problemas tal e tal que você citou anteriormente? Então,
isso ajuda o próprio lead a chegar na conclusão que ele precisa de uma solução para ajudar ele. Tem todo também um método de aplicação, né? Como é que você começa, como é que você... existem algumas fases ali, como o nosso discovery, nosso development, nosso delivery, também tem as fases para fazer a aplicação do spin selling. Então, o primeiro seria a abertura, né? Então, a gente precisa realmente estudar o lead, ir no LinkedIn, ir no site da empresa, tentar descobrir se eles utilizam já software, se já tem alguma automação, e também, nesse primeiro contato, criar aquele rapport, né? Criar uma relação, quebrar o gelo, fazer ali que seja uma brincadeirinha, alguma coisa assim, que nem o Ramon ali falou o negócio da Copa, alguma coisinha assim que tem alguma relação, você pode usar para fazer esse primeiro contato, para quebrar o gelo. A coleta de informações também é bem importante. A gente tem que descobrir quais são os problemas e necessidades que implícitas e também explícitas para que a gente possa oferecer soluções relevantes para ele. Demonstração de capacidade, né? Seria essa etapa, ela acontece depois de entender todo o cenário do prospect, do lead, e antes da gente fazer a nossa oferta, né? Então, por exemplo, falar um pouco dos benefícios, né? Explicar como é que os nossos serviços podem ajudar o nosso cliente em potencial a resolver problemas mais evidentes, né? E, por último, a obtenção de compromisso, né? Que daí acontece no final da metodologia Spin Selling. Então, quando todas as etapas anteriores são bem executadas, e o cliente decide avançar, né, pela negociação, o fechamento só é válido quando o compromisso é formalizado pelas partes, né? Geralmente isso acontece quando o prospect ele é encaminhado para a nossa reunião de diagnóstico e depois vai para nosso envio de proposta para ele. Spin Selling também tem vantagens e desvantagens, né? O que seriam as vantagens dessa metodologia? Então, mais confiabilidade. A gente tem esse método permite uma maior proximidade entre o vendedor e o prospect, né? Tornando a abordagem mais humanizada, né? Então, esse tipo de abordagem incentiva a construção de relacionamento durante todo o processo. É bem uma conversa mesmo que a gente tem que ter com esses potenciais clientes. Uma das vantagens também são propostas mais personalizadas, né? Então, o método permite que o vendedor compreenda, né, de forma detalhada os problemas desse lead, desse prospect, né? Então, sabendo exatamente quais as necessidades e para desenvolver uma proposta, aquela proposta que a gente manda, né? A gente não manda o orçamento, a gente manda uma proposta comercial, fazer cada vez mais personalizado e assertivo para esse lead, para esse potencial cliente. E também uma das vantagens é a fidelização, né? Que quando a gente consegue conduzir essa abordagem de uma maneira mais natural, ouvindo sempre, compreendendo as necessidades do lead, maiores são as chances dele fechar o negócio, né? E até mesmo indicar nossas soluções para mais pessoas. Então, sim, uma coisa, desculpa interromper, Fábio, uma coisa que a gente aprendeu ali na Marra é que a gente tem que fazer muito mais perguntas, né? Isso também, né? No Discovery acontece muito, né? Mas ali no comercial... A gente tem que conduzir e não deixar o lead conduzir a reunião, né? Então, a gente ali fazer mais perguntas e saber conduzir através dessas perguntas e deixar o cara refletir, dá muito mais resultado do que eu chegar e dizer, não, que isso aí já faz assim, tal. Então, eu já sei das opções às vezes, mas eu pergunto para o cliente para a gente junto chegar nisso, né? Eu acabo conduzindo as conclusões ali, eu e o Fábio.
Então, fazer pergunta realmente é muito relevante. Isso, acho que em todos os estágios com o cliente, né? Isso mesmo. Como toda metodologia também, a gente tem algumas limitações, né? Que a gente pode dizer ali algumas desvantagens, né? Mas são coisas que a gente consegue contornar, né? Que seria automação limitada, né? Então, para a gente, no livro que automação que é um cliente entrando em contato com a gente por exemplo, pelo WhatsApp, ter respostas já prontas, né? Ter essa automação, ele já não serve para o sprint selling, né? Então, é uma estratégia pessoal, né? A gente deve conduzir essa estratégia pessoalmente, jamais por agentes virtuais, né? Automações de atendimento. Então, dúvidas iniciais podem ser até respondidas por agentes virtuais, mas é recomendado que todo esse processo de venda seja conduzido realmente por pessoas, né? Uma outra desvantagem é a necessidade de tempo para resultados. Então, é uma estratégia que, sim, gera resultados, mas a longo prazo, né? Principalmente para vendas complexas. Então, o fechamento pode levar tempo e em grandes empresas pode levar até meses, ou até, em alguns casos, até anos. E também uma desvantagem é que precisa de treinamento de colaboradores, né? Então, além de conhecer diferentes técnicas de vendas, a equipe ou a área comercial, né, responsável pela aplicação do método, deve possuir outras habilidades, né? Então, tem que ter uma oratória muito boa, capacidade de liderança, controle das emoções, persuasão. Então, a Spinsaling, ela demanda treinamentos constantes para os vendedores. E também a gente precisa ter em mente que não deve ser o Spinsaling não deve ser o único responsável pelos resultados de vendas, né? Então, aí que entram campanhas de marketing por exemplo, campanhas de marketing ineficientes e desalinhadas podem comprometer toda a estratégia, né? Significa que para ser uma abordagem bem sucedida, setores de marketing e vendas, a área comercial, precisam trabalhar em sintonia e com objetivos em comum. Então, já indo para uma conclusão, né? O método Smith Selling, ele existe há muito tempo, né? Desde os anos 80. Ele não é difícil de ser implementado, porém a equipe de vendas, a equipe comercial, tem que ter uma boa experiência, né? Pois trata-se de uma metodologia estratégica também bem flexível. O Smith Selling não é uma receita exata, né? Que a equipe precisa seguir. E sim uma combinação de vários princípios e métodos que devem ser trabalhados e desenvolvidos ao longo de todo o processo de vendas ali do comercial. Aí, eu queria voltar lá naquela perguntinha, né, se o método Spin Selling realmente faz sentido para a Lefa, né? Eu acredito que faz sim, né, que é uma metodologia essencial para negócios que possuem processo de vendas, né? A gente tem um processo de vendas e às vezes envolve várias rodadas de negociação e comercialização dos nossos serviços, né? Como por ser um ticket médio alto. Então funciona muito bem também para empresas que querem atuar no modelo de vendas recorrente e que também se valem do inbound marketing para fazer a geração de leads, né? E posteriormente com o time de pré-vendas, do qual eu faço parte, fazer a abordagem para qualificar o lead para levar ele para uma reunião de diagnóstico e depois esse envio da nossa proposta. Então, eu acho que faz bastante sentido para a gente. Ali, depois da leitura do livro, eu vi que dá para fazer bastante coisa, dá para ir além do Bunch, né, das 4 perguntinhas do Bunch. Você consegue ter uma conversa ali com o lead e conduzir essa conversa
e fazer esse cara ficar com a pulga atrás da orelha, né? Falar, olha, poxa, eles estão ali para me ajudar, e eu acho que eles estão me oferecendo um serviço bacana e vou fechar com eles. Acho que quando a gente faz bastante perguntas ali para esse lead, ele fica pensando naquilo, ele fala, pô, às vezes ele fala, pô, tem um problema que nem eu sabia que tinha, e vai acabar fechando o negócio com a gente.